Sul da Bahia. Qual a diferença da sul da Bahia e do sul do Pará? Senhor ministro, senhor relator, senhor presidente, ministro, Vossa Excelência falou em pacificar o campo e acho que esse é o grande objetivo dessa CPI, é por isso que ela foi instalada e é por isso que nós escutamos tantas testemunhas e tantas vítimas aqui de crimes perpetrados por movimentos sem terra. Em relação à pacificação do campo, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre tudo que nós já escutamos aqui nessa CPI. Deputado Kim Kataguiri. Deputado, inicialmente eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu sou um homem que acha que as relações humanas têm que ser travadas no diálogo, na paz. E quero dizer para o senhor o seguinte, nós constituímos uma ouvidoria agrária dentro do Ministério que recebe reclamações de todos os tipos. Desses eventos todos, eu quero também trazer para o senhor aqui os seguintes dados. Em 2019, foram mortos 32 agricultores no campo no Brasil. Em 2020, foram mortos 21 agricultores. Em 2021, 36 agricultores. Em 2022, 47 agricultores mortos no campo no Brasil. Nós estamos mapeando essas áreas de conflito. A Ouvidoria Agrária, a doutora Cláudia Dadico, e a conciliadora, a doutora Maíra Quaraci Diniz, do INCRA, elas já foram em todas essas áreas de conflito. Então, desenhando as soluções para as áreas de conflito no Brasil, para a sua diminuição. E a ouvidoria agrária, ela vai ouvir tudo e todos. Então, nunca se omitirá diante de qualquer violência que for praticada. Por essa razão é que eu trago para o senhor também esse tema. Para mim, das violações, a mais grave é a morte, né? E essas mortes aconteceram no campo, no Brasil, e em função delas, por exemplo, nós pedimos a Força Nacional para o assentamento divino Pai Eterno, no Pará, que me parece que tem uma pessoa dedicada a esse tipo de atividade. E dialogamos com o Ministério Público para tomar providências, porque o Estado precisa se fazer presente em todo o território nacional. Nós mapeamos os conflitos, e eu quero aqui dizer, sul do Pará, nordeste do Acre, nordeste de Rondônia, sul do Maranhão, sul do Piauí, Tocantins, essa área irrigada do São Francisco, sul da Bahia, norte do Espírito Santo, e tem conflitos também em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina. Por isso eu quero render a minha homenagem a essas mulheres. Aqui eu vou render a 3 delas. Cláudia Dadico, Maíra Quaraci Diniz e também Rose Rodrigues. E uma 4ª, Maria Rita, que se dedicaram nesses 8 meses a ouvir e endereçar políticas para essas famílias que estão vivendo em áreas conflagradas, porque nós achamos que se resolver a questão de fundo, de base, e colocar ordem, acabam esses conflitos. E, por último, os movimentos, como eu disse, eles cumprem uma função fundamental no Brasil. A porta está aberta. Receberemos em audiência para solucionar as demandas. Então, é isso que eu tenho a responder ao senhor. Senhor ministro. Só uma intervenção só a respeito desse ponto, ministro, só uma questão. O senhor descreveu aqui a correta atuação da Força Nacional para evitar esses problemas, salvo engano, sul do Pará, de conflitos, enfim. Só falando agora no nordeste do Pará, uma empresa de biodiesel, de Dendê, ela atirou em 3 indígenas. Os seguranças dessa empresa atiraram em 4 indígenas, né?
eu pedi providências à Polícia Federal. Quer dizer, é uma empresa que, inclusive, está no nosso circuito regulatório de biodiesel, não pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, quem dirige essa empresa tem que tomar juízo, porque a empresa não pode permitir que os seus seguranças façam esse tipo de coisa. E ela é useira e vezeira em fazê-lo, não sou eu o primeiro que traz esse tema aqui. Se não me engano, ela se chama BBF, parece. Essa observação sobre Força Nacional contrasta diametralmente com o que aconteceu no sul da Bahia, em que, não obstante o conhecimento de todos os abusos e desrespeitos que ocorreram naquela região, e segundo as pessoas que aqui estiveram, continuam ocorrendo, o seu colega, governador Rui Costa, determinou, ou pediu, na verdade, ao Supremo Tribunal Federal que determinasse, e assim foi acolhido, a retirada da Força Nacional do sul da Bahia, deixando um vácuo justamente dessa segurança que o senhor busca oferecer através da Força Nacional do Sul do Pará àqueles que vivem no sul da Bahia. E a senhora que esteve aqui, vieram 3 pessoas, mas uma senhora em especial passou um vídeo aqui mostrando o espancamento que ela sofreu justamente no local, no assentamento em que a Força Nacional foi destinada. Ministro, Deputado, só porque ainda é nessa linha, sobre esse mesmo tema. Isso aqui? É na mesma linha, Tá é um adendo que foi colocado. Uma dessas 3 pessoas, né, que foram ouvidas aqui e que relataram esse caso de que se sentiam e que queriam a presença da Força Nacional à época dos fatos, né, salvo engano ainda sob o governador Rui Costa, mas uma das pessoas ainda está assentada nesse acampamento do sul da Bahia e tem, como Vossa Excelência colocou, que o governo acionou a Força Nacional, salvo engano, para o Pará, né? Uma das pessoas que depois aqui, sob a condição de testemunha, né, ainda está no assentamento no sul da Bahia e ainda está sofrendo esse tipo de ameaça e deseja, inclusive demonstrou o desejo de ter essa segurança e de ter a ação da Força Nacional, não só para protegê-lo, mas para proteger colegas também de assentamento. Aí eu pergunto se há uma possibilidade de acionar a Força Nacional para essa situação do sul da Bahia que ocorre hoje. Sul da Bahia. Qual a diferença da sul da Bahia e do sul do Pará? O sul do Pará tem um grupo, me parece, dedicado a matar pessoas. Um grupo armado e que já matou muitas pessoas e que nós estamos providenciando uma ação de natureza judicial, penal, para que essas pessoas sejam presas, porque elas mataram muitas pessoas e estão ameaçando toda uma comunidade. Então a Força Nacional vai lá para dizer para eles, aqui tem ordem. Não mexam com as famílias daqui e, ao mesmo tempo, as providências têm que ser tomadas para que essas pessoas possam ir às barras dos tribunais. Sul da Bahia. Ali há um conflito de natureza fundiária, de um acordo que foi assinado, foi interrompido, nós estamos retomando, e quando esse conflito chegou a um nível de uma ocupação, nós pedimos para eles saírem. Eles saíram. Foi uma mediação feita governo federal e governo estadual. Agora, se tem alguém que, porventura, numa relação interpessoal, tenha sofrido algum problema, isso você tem os meios de resolver esse problema. Eu sugiro que essas pessoas possam tramitar as suas demandas por dentro do nosso ministério, que elas não fizeram. Diferentemente dos outros lugares. Tramitem, que nós vamos aconselhá-las a tomar. Não é caso de Força Nacional. Por que não é caso de Força Nacional? Porque isso pode ter a natureza de um conflito interpessoal, tá certo? Que a legislação já prevê a solução de conflitos interpessoais. Se a pessoa se sente ameaçada, ela pode ser protegida. Então, eu sugiro que as pessoas tramitem isso aqui nos ministérios, tramitem nos ministérios para que nós possamos apurar e direcionar as medidas corretas. Ministro, me perdoe, mas não são casos de desentendimentos interpessoais. O que foi narrado aqui é a existência, né,
sistemática de lideranças que ameaçam, extorquem e, por vezes, inclusive, como nos foi relatado, torturam pessoas que estão sob o guarda-chuva do seu, que estão sob o guarda-chuva do seu movimento. Não é um problema que eu tive com uma outra pessoa. O senhor falou uma coisa aí, o senhor disse que eles indicam. O TRE, ele nunca aceitou que fossem indicadas pessoas para a vigilância da urna eletrônica no processo eleitoral. Ele designa as pessoas para participar do processo eleitoral, né? Então, eu acho absurda essa afirmação. E, por último, o seguinte, qualquer coisa desse tipo, tendo essa gravidade, há meios e mecanismos de apuração e providência e, evidentemente, apuração, providência e também de proteção. Então, o que eu sugiro é que a CPI possa encaminhar esses fatos para isso, para apuração, providências e proteção, caso haja. Eu não tenho condição de fazer esse julgamento dentro desse processo, que eu tenho que ser cuidadoso com esse processo, porque isso pode ter a natureza de uma disputa interpessoal, pode ter a natureza de uma disputa política. Então, eu estou cuidadoso. Embora, se a pessoa foi agredida, se o agressor não vai ficar impune, o agressor. Então, essa é uma semana. Nós ficamos uma semana aqui, trazido pela doutora Maíra, ficamos uma semana no sul da Bahia e visitamos assentamentos e acampamentos e não trouxeram esses relatos. Mas tanto a área de conciliação do INCRA quanto a ouvidoria agrária do Ministério estão abertos para receber essas pessoas para fazer seus relatos. Ministro, me parece que Vossa Excelência coloca, né, uma falsa dicotomia. Vossa Excelência fala sobre a morte de pequenos agricultores. A questão de ordem no curso da minha fala não é regimental, presidente. Me parece, né, que a falsa dicotomia que Vossa Excelência tenta colocar é que há, né, ou você está ao lado, né, daqueles poceiros, grileiros, jagunços, empresários que matam indígenas, quilombolas ou pequenos agricultores, né, ou você é um defensor dos movimentos sem terra que são virtuosos e que não cometem abusos, né? Por que eu digo isso? Porque quando Vossa Excelência se refere aos casos que eu repudio e que eu acredito que todos eles devam ser investigados e parar na cadeia, grileiro, poceiro, empresário que manda matar, todos esses criminosos, para mim, têm que ir para a cadeia, assim como lideranças, né, de supostos movimentos sociais que extorquem, que matam, que agridem pessoas, que expulsam pessoas de acampamento, que obrigam a votar em determinado candidato, que cometem crime da mesma maneira. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: quando Vossa Excelência fala sobre um caso, aí é força nacional, aí é uma atuação dura que nós já estamos fazendo e nós já estamos em atuação. Quando a gente fala sobre crimes cometidos por lideranças do MST, aí Vossa Excelência fala sobre um rito burocrático. Aí Vossa Excelência coloca, não, porque nós precisamos ser cautelosos, nós vamos primeiro passar pela ouvidoria, depois nós vamos passar por um processo para analisar se de fato é algo interpessoal ou se não é. Então, eu só quero colocar o seguinte, que não há ninguém aqui, né, pelo menos de minha parte, nenhum compromisso com crime cometido por nenhuma das partes. O que eu quero é que o governo trate com isonomia crimes cometidos contra pessoas. Deixa eu só falar, eu, em primeiro lugar, eu também não tenho nenhum tipo de condescendência com o crime. Em segundo lugar, no sul do Pará passou pela ouvidoria agrária, aqui não passou. Nunca procuraram a ouvidoria agrária, nós nunca fomos mobilizados. Então não é que a gente trata diferente. Segundo, no sul do Pará aconteceram mortes, ali não, no sul da Bahia não. Não, eu não tenho conhecimento. Eu soube desse relato dessa senhora ontem, que ela esteve aqui ontem ou anteontem. Terceiro, no sul da Bahia tem muitas pessoas em programa de proteção à testemunha. Então, aqui tem um outro estágio. Esse estágio aqui é muito diferente. E, por último, o conflito, no que diz respeito ao conflito agrário propriamente dito, ele estabeleceu uma mesa de resolução desse conflito agrário com todos os atores do conflito agrário. Então, são diferentes e eu não posso tratar igualmente fatos
diferentes. E aqui tem uma diferença que dá outra qualidade ao que está acontecendo no sul do Pará do que está acontecendo no sul da Bahia. Kim, se me permite só uma intervenção que é exatamente esse ponto. Obviamente, o senhor não é da sua obrigação saber o que foi relatado aqui. Mas, por outro lado, é da obrigação dos seus funcionários de carreira do INCRA lhe relatarem o que ocorreu no âmbito do INCRA nos últimos 4 anos. Então, neste sentido, a ida da Força Nacional ao sul da Bahia se deveu a um fato de interesse público, não de brigas interpessoais. A ida da Força Nacional à Bahia se deveu ao fato de que os funcionários do INCRA, para fazerem as vistorias que a legislação exige, para dar seguimento ao processo de titulação daquelas áreas, para constatar inúmeras irregularidades que haviam sido relatadas ao órgão, não foram permitidos entrar dentro do assentamento. E por que não foram permitidos a entrada deles dentro do assentamento? Porque justamente as lideranças, cujos relatos da época ao INCRA e dos relatos trazidos aqui essas 3 pessoas que foram mencionadas, as 3 pessoas que foram mencionadas, ou que trouxeram as suas declarações, elas não são o problema, elas são apenas um sintoma, uma parcela do problema. O problema relatado e que deu ensejo à Força Nacional no sul da Bahia foi relatado institucionalmente pelo INCRA naquele momento. O senhor me permite claro, por responder? Favor. Ao senhor e ao deputado Kim Kataguiri. No sul do Pará, tem uma ordem judicial de retomada de 10 mil hectares que uma pessoa a detém desde 2019 e não devolve. 10 mil hectares, além de ter muitas ameaças, mortes e pedidos de proteção à testemunha. 2, para a Força Nacional ir para o sul do Pará, nós consultamos o governo do estado do Pará. Nós estamos numa federação, um sistema federativo que você tem a União, Estados. Eu não vou chegar no Pará com a Força Nacional. Nós consultamos o governador e o governador do Pará aqueceu da ida da Força Nacional, diferentemente da Bahia. O governo federal quis colocar a Força Nacional na Bahia sem o aquecimento do governo da Bahia. Consultou, então, fere aí o governo da Bahia ministro? foi... Oi? Consultou o secretário de Segurança. Consultou formalmente o Formalmente. governo? E eles responderam Formalmente. Eu queria pedir à sua assessoria que nos encaminhasse, tá bom. Sem necessidade, evidentemente, de requerimento para tanto, a consulta formal que foi feita e a resposta formal do Estado do Pará. Por favor. Então, o Estado do Pará aqueceu, e eu, inclusive, tive com o governador esses dias, conversamos sobre esse fato e não há qualquer discordância. Agora, botar a Força Nacional, e ainda que, por hipótese, não tivesse tido a consulta, botar a Força Nacional na Bahia, contra o governo da Bahia, eu acho que é uma violência institucional. Nós não faríamos aqui. Está aqui, ó, a consulta está aqui, ó, ofício número 1846 de 2023, ao governador Helder Zaluti Barbalho, pedindo para a Força Nacional ir para a comunidade Divino Pai Eterno. Eu só queria saber o fundamento. Qual foi o fundamento? Olha aqui, o senhor quer que eu leia, senhor? Eu vou ler. O Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal, aludindo ao pedido de apoio e intercessão governamental subscrito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agricultura e Familiar, para a possibilidade de deslocamento e permanência do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública nesse estado do Pará, notadamente na comunidade Divino Pai Eterno, localizada no município de São Félix do Xingu, no Pará, em razão da necessidade aventada de preservação e manutenção da ordem pública e da paz pública naquela localidade, frente ao potencial acirramento de ânimos e contendas. Diante de importante e necessária iniciativa governamental, insta-me a afiançar essa governadoria que esse sistema estadual não vislumbra quaisquer óbices institucionais ao emprego, deslocamento e permanência de Força Nacional nesse território estadual. Ao contrário,
O Governo do Estado do Pará considera imprescindíveis quaisquer integrações intergovernamentais de apoio mútuo na direção de ações e operações de combate a crimes, à violência e à manutenção da ordem e da paz pública, e, nesse sentido, manifestam. Tinha uma manifestação anterior do Sistema de Segurança Pública favorável à ida da Força Nacional. Portanto, está aqui, já que o senhor não quer pedir oficialmente... Não, era só para saber o fundamento. Por que eu fiz a pergunta? Eu vou responder.